Olá meninos, olá meninas, estamos começando o podcast sobre relacionamento e eu espero que você saia desse podcast aprendendo direitinho o que fazer, como fazer e o que não fazer. Oi meu povo, minha galera, e estão gostando do podcast? A gente está aprendendo muito na história de Isaac, na história de Rebeca. A gente vai entrar agora em si na história deles, em como tudo aconteceu. Mas vamos começar orando, aprendendo, tá bom? Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, eu oro para que o Senhor possa estar nos ajudando a aprender, a colocar em prática e que a gente não seja teimoso, que a gente ouça aquilo que o Senhor quer dizer, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos recapitular. O que a gente estava aprendendo, né? Sobre sinal, a gente estava aprendendo que a gente tem que ter muito cuidado com o sinal que a gente pede. A gente estava aprendendo que oração não é uma desculpa para se aproximar da pessoa. A gente aprendeu que a gente tem que ser esperto e pedir o sinal correto e aceitar o sinal que pedimos, né? Agora a gente vai entrar aqui na história do casal. Isaac era filho de Abraão, como eu já disse, no capítulo 22. Já conseguimos ver o caráter desse menino. Isaac foi obediente diante do pai, foi fiel. Ele confiava em Deus plenamente e era muito sábio e bonito. Príncipe encantado, né? A gente consegue ver isso aqui, como eu disse, no capítulo 22. Por quê? Porque Deus prova a Abraão. No capítulo 22, Deus prova não só a Abraão, mas também a Isaac. Porque Isaac precisava ser fiel ao pai e a Deus. Ele podia sair correndo, né? Mas Isaac foi lá e obedeceu, respeitou, honrou o pai e a Deus. Então a gente já vê o caráter desse menino. A gente já vê que ele é obediente, que ele honra pai e mãe, que ele ama a Deus acima de tudo, da própria vida. Então a gente vê que esse menino realmente é para casar. Então esse é um dos pontos que a gente precisa entender. Quando a gente fica apaixonado, a gente fica cego. A gente não vê o caráter da pessoa, a gente só vê o exterior. Isaac era bonito? Era bonito sim, era lindo, maravilhoso, mas não era só isso. Ele tinha caráter, ele tinha Deus em sua vida, impressa em sua vida. E a gente precisa analisar isso não só para as meninas, né, quando for gostar de algum menino, mas os meninos quando forem gostar de alguma menina, quando for decidir orar com ela, sei lá. Então a gente precisa analisar isso com muito cuidado. Às vezes a gente é muito apressado, a gente vai com muita sede ao pote. Ele é bonito, príncipe encantado. E aí, gente, a gente recebe uma pancada da vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha terminado um relacionamento, não vou citar nomes, mas eu tinha terminado um relacionamento e eu comecei, né, a gostar de uma pessoa. E aí eu vi uma pregação, um sermão, nunca esqueço disso, que a pessoa dizia assim: por que você não começa a orar dizendo a Deus, Deus, me mostra aquela pessoa, me ajude a olhar para aquela pessoa da forma que o Senhor olha? Porque quando a gente vê, gente, quando a gente olha uma pessoa, a gente só olha o exterior, a pessoa posa de bonitão, posa de perfeito, perfeita, e a gente cai naquele encanto e acha que realmente é aquilo, mas não. Quem vê e quem olha e quem sabe o caráter daquela pessoa realmente é Deus. Então a gente precisa olhar aquela pessoa através dos olhos de Deus. Então eu comecei a orar. Eu disse: Deus, me mostra essa pessoa do jeito que o Senhor gosta. Gente, mas Deus me mostrou tanta coisa. E a pessoa, pra mim, era o Isaac da vida, sabe? Era um príncipe encantado. Era fiel a Deus, buscava Deus, era muito, sabe? Enfim, era o príncipe encantado no cavalo branco. Só que quando eu comecei a orar, eu disse: Deus, me mostra essa pessoa do jeito que ela é, me mostra essa pessoa do jeito que ela é, realmente, do jeito que o Senhor vê ela. Gente, mas foi tanta coisa que Deus me disse que eu comecei a duvidar. Eu disse: será que eu tô entendendo certo mesmo? Será que é realmente isso que o Senhor tá me mostrando? Porque quando eu olho pra pessoa, eu não vejo isso. E aí ele disse: não, filha, é isso mesmo, se afasta dessa pessoa, sai de perto dessa pessoa, tá tudo errado, sabe? E o que aconteceu? Eu obedeci a Deus, porque o Espírito Santo sabe trabalhar comigo, gente. Quando ele fala uma coisa que
que eu sei que é certo, ele sabe que é certo, ele está tentando me ensinar e eu não dou ouvidos a primeira vez, ele faz questão de insistir. Então, ele insiste e aí eu dou o braço a torcer. Eu não consigo ser tão teimosa a ponto de não ouvir. Eu oro para que isso continue, porque isso é uma coisa boa. Porque a gente, às vezes, é tão teimoso com Deus, com aquilo, que o Espírito Santo se cala. E quando você está orando muito por uma coisa, está pedindo muito a resposta de Deus sobre uma coisa, e você não consegue ouvir nada, talvez seja porque o Espírito Santo tentou de todas as formas te ensinar aquilo, mas você endureceu seu coração, né? Eu endureci meu coração, porque eu já fui muitas vezes assim, né? Não digo que sou 100%, quando o Espírito Santo insiste, eu obedeço prontamente. Não, gente, não rola isso. Sou humana, sou pecadora. Mas o que a gente precisa entender é que não devemos olhar para a pessoa só pelo exterior dela. Seja muito racional, muito racional com relação à pessoa que você vai decidir casar, noivar ou namorar. Seja muito racional. Pega um papel, se você não consegue organizar suas ideias na mente, pega um papel, coloca assim do lado, pontos positivos, pontos negativos, né? Isso, aquilo. Não seja hipócrita e finja que você não tá vendo uma coisa que você está vendo, né? Eu tô vendo que aquela pessoa é uma mentirosa. Eu tô vendo que aquela pessoa vive mentindo pra mãe e pro pai. Gente, isso é um ponto negativo. Quer dizer que eu vou encontrar o príncipe encantado e que vai ter zero defeitos? Não. Mas quer dizer que você pode evitar se enfiar numa enrascada, tá bom? Então, vamos aqui refletir sobre isso. Isaac, quem era Isaac? Isaac era filho de Abraão. No capítulo 22 a gente consegue ver o caráter de Isaac, a gente consegue ver que ele era um menino obediente ao pai, fiel a Deus acima de tudo. Ele não media esforços para obedecer a Deus, por isso ele decidiu também, né, entregar sua vida em holocausto a Deus. Não aconteceu, mas se fosse para acontecer, ele ia fazer. Ele também confiava em Deus plenamente, e a gente vê isso quando ele vai no caminho com o pai, né, e ele fala assim, pai, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, cadê o cordeiro que a gente vai imolar? Cadê o sacrifício que eu não tô vendo? E aí o pai falou, não, Deus vai prover. Ele disse, ok, Deus vai prover. Beleza, ele não insistiu, não foi teimoso em ficar insistindo para perguntar. Ele foi no caminho, chegou lá, o pai dele foi, deitou ele lá no lugarzinho onde era para ser queimado. A gente raciocina, tá? Raciocina aqui comigo. Você acha que quantas vezes que Isaac foi oferecer holocausto a Deus? Milhares. Ele sabia que aquele lugar ali era o lugar do animal. E que o pai estava amarrando ele no lugar do animal. E o pai ia acender o fogo e ia botar nele. Ele sabia, gente, raciocina. Então, ele estava sendo fiel a Deus, ele confiava plenamente em Deus. Ele sabia que o pai dele não ia tomar uma decisão equivocada e sabia que Deus ia cuidar de tudo. E isso é muita fé, muita fé. E a gente vê, né, quem era Isaac também. A gente vê que ele era muito sábio, a gente vai ver isso ao longo da vida dele, aqui nos outros capítulos posteriores. Claro que Isaac deu algumas mancadinhas, como sempre, todo ser humano é ser humano, né? Pecador, tem o pecado no sangue, mas ele também tinha suas virtudes, e as virtudes eram superiores aos defeitos. E a gente tem que ver esse ponto. Não adianta fazer uma ficha, eu quero um menino assim, eu quero uma menina que tenha isso, aquilo e aquilo. Gente, o maior de tudo que você deve olhar numa pessoa é o caráter dela. O maior de tudo que você deve olhar para uma pessoa é se ela é fiel a Deus, se ela busca Deus acima de tudo, se ela faria o que Isaac fez, de dizer, amor, eu te amo, mas não vai rolar. Eu amo você, mas Deus está dizendo para eu fazer, eu vou fazer e pronto. A gente tem que ver isso nessa pessoa, a gente tem que entender isso e a gente tem que ser essa pessoa. Porque a gente procura muito uma pessoa, né, com caráter bom, não nela mesma, mas em Deus, que é temente a Deus, que gosta das mesmas coisas que nós, que é legal, que você se sente bem, mas a gente não busca ser isso. Então a gente tem que começar a parar, né? Tem uma música, a gente ama essa música demais, porque ela fala assim, mas o amor começar em mim. A mudança deve começar em mim.
Às vezes a gente aponta muito o dedinho, né, pro fulano, pro cicrano. Ah, meu namorado é assim assado. Ah, meu marido é assim assado. Mas e você? E eu? Onde é que está o seu erro? Onde é que está o seu defeito? Você ouve seu namorado? Você ouve seu esposo? Você entende a sua esposa nos momentos onde ela não quer fazer certas coisas? Né? A gente precisa começar o amor em nós, porque se a gente quer buscar uma pessoa com caráter bom, com caráter em Cristo, a gente precisa também ser. Ou você acha realmente que Deus vai enviar uma pessoa com caráter deturpado para uma pessoa com caráter bom, com caráter correto? Não vai. Não vai. Deus não vai fazer essa coisa tão errada. Não vai. Ele é um Deus, gente. Ele é sábio. Ele não vai enfiar o filho dele em uma labuta dessa. Não vai. Então, para que você encontre a pessoa que você tanto quer, a pessoa que nós tantos falamos, você precisa buscar a ser. Por isso que eu falei aquele negócio de cuidado para a oração não ser um meio de se aproximar da pessoa. Porque as pessoas, né, elas não oram cá em casa, não buscam cá no seu quarto, né? Elas fazem coisas erradas quando estão sozinhas, mas quando estão apaixonadas querem pousar de espiritual e orar. Não vai rolar. Deus vai tirar essa pessoa da vida dessa pessoa errada, tenha certeza. E não vem com essa de historinha ficção científica, de livro cristão romantizado, de que eu namoro com... Eu tô gostando de uma pessoa do mundo, essa pessoa do mundo vai se converter, vai gostar de Deus, vai amar Deus, a gente vai casar, vai ter 2 filhos e um cachorro. Não, gente, né? A vida é muito mais que isso, e isso aí, esse negócio desse julgo desigual aí, rola assim, 1 em 1 milhão, tá? Não vai enfiar o seu pé na jaca e dizer, não, vai acontecer isso. Não vai, tá bom? Não vai. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Não ache que os filmes e que os livros cristãos, né, leituras aí do Wattpad, não ache que os filmes cristãos e que as histórias cristãs são reais. Não são. Não são. E às vezes a gente é enganado pelo diabo, a gente começa a tomar decisões baseadas nesses princípios que nós estamos vendo e lendo, e aí a gente acaba enfiando o pé na jaca e tomando uma decisão muito precipitada de começar um relacionamento com a pessoa que tem um caráter todo deturpado, que a gente vê por fora uma capinha, né, bonitinha, e por dentro é sepulcro, né, sepulcro caiado, um negócio feio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu gostaria que vocês entendessem isso. E este é o podcast. Comenta aí que você está gostando, se está te agregando conhecimento, se você está aprendendo sobre Deus. E eu te espero na próxima. Mas antes, bora orar, né? Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor possa estar nos ajudando a fazer a coisa certa, do jeito certo. E que a gente possa tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Oi, chegamos ao final desse podcast. Eu convido você a ouvir os podcasts nas plataformas principais que distribuem podcasts e músicas, tá? Como Spotify, como o Google Podcast e tantos outros. E também recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto no Wattpad. E eu te aguardo na próxima.